Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa de um assunto que tanto me interessa e eu acredito que interessa a você também já há muito tempo. Quem sou eu? Eu sou Fabrício Assini, um neurocientista que trabalha a princípio aproximando a neurociência da prática clínica de profissionais da saúde. Mas esse vídeo representa um marco na minha história e eu espero que na história também de uma série de pais e mães. Deixa eu te explicar. Eu sou um neurocientista, sim, mas sou pai de 3 filhos. Sou pai da Maria, que já tem 23 anos, que continua sendo minha menina, mas já é uma mulher de 23 anos. Pai do Pedro, um menino de 13 anos, e do João, um menino de 9 anos. E como neurocientista e pai, há anos eu leio sobre a neurociência do neurodesenvolvimento, sobre os mecanismos de neuroplasticidade, sobre as janelas de oportunidade, e comecei a ver uma série de evidências mostrando que o mundo que nos rodeia é um mundo que talvez esteja prejudicando pontos chaves do neurodesenvolvimento. E um ponto fundamental, com toda certeza, é a relação das crianças, jovens e também, adultos, com as telas. Então eu quero, nessa conversa que eu começo agora com vocês, traçar um paralelo com algo que eu acredito que é familiar a você. Lembra? A princípio, nós nos alimentávamos bem. Historicamente, a alimentação das pessoas é uma alimentação saudável. Porém, surgiu a indústria do alimento. E a indústria do alimento nos apresentou a bolacha recheada de chocolate. A indústria do alimento nos apresentou ao Nescau, aos achocolatados. A indústria dos alimentos nos apresentou a uma série de comidas, vamos dizer assim, que nos fizeram ter uma relação que não era a relação mais harmônica. Então, qual é a conversa? A conversa é compreender que a partir de certo tempo, começamos a perceber o prejuízo da frequência, do hábito, da onipresença desses alimentos ultraprocessados sobre a nossa saúde e começamos a entender de educação nutricional. Por exemplo, hoje, tanto o João quanto o Pedro têm aula de educação nutricional na escola. O Joãozinho chega dizendo, pai, hoje a gente teve aula com a Nutri, tivemos aula com a Nutri, aconteceu isso, aquilo outro. Então nós temos hoje já uma consciência, pelo menos, baseada em uma série de evidências científicas, de que a frequência e a onipresença do alimento industrializado não é a melhor das atitudes. E eu acredito que a gente tenta buscar uma relação harmônica. Não que o nosso filho nem a gente nunca, em hipótese alguma, vai ter contato com esse alimento, mas a harmonia deve imperar nos nossos lares. Pelo menos é o que eu acredito. Isso é fundamental que você já tenha muito claro. Sou um cara que busca a harmonia. Nem o 8, nem o 80, nem os radicalismos, nenhum deles. E o que eu quero com esse vídeo é começar a mostrar para as pessoas que é possível sim ter um relacionamento harmonioso com as telas. Volta para a linha de raciocínio que eu quero conduzir com você. Nessa linha eu quero te mostrar que nós tivemos sim uma infância riquíssimas em oportunidades de estimular a nossa neuroplasticidade. Essa é a minha campainha. E quando eu gravo um vídeo, quando eu sento aqui no meu escritório para gravar um vídeo para alguém, sempre que a minha cabeça berra, eu toco a campainha. Para quê? Para que te chame a atenção para o que eu quero dizer naquele momento. E o que eu quero dizer nesse momento é que este cérebro bioquímico, biológico, ele é sim muito influenciado pelo ambiente que nos rodeia. E que até os 5 anos a neuroplasticidade é tão forte que esse ambiente ele é fundamental para o porvir. Para o cérebro da criança um pouco mais velha, do adolescente, do jovem, do adulto e assim sucessivamente. E quando você olha para uma geração de adolescentes com problemas de saúde mental, para uma geração de adultos com uma série de dificuldades de manter a saúde mental, muito da base é feita até os 5 anos. Então volta para a imagem que eu quero conversar com vocês. Eu quero que você perceba que nós tivemos uma infância
riquíssima em estímulos para a neuroplasticidade, mas que as telas surgiram. Eu lembro que quando eu entrei na graduação, meu professor falou, olha, vocês vão ter que ir lá na biblioteca fazer um e-mail. Vocês podem fazer buscas também na internet pelo KD. E depois surgiram os smartphones. E eu acredito firmemente que você e eu também tenho que me policiar no uso deles. Então a ideia é que a gente compreenda que, assim como um dia identificamos que estávamos tendo um relacionamento pouco saudável com a alimentação industrializada e começamos a educação nutricional, possivelmente o que a gente precisa fazer a partir de agora, e esse vídeo é um marco inicial, o que devemos fazer a partir de agora é começar a buscar um relacionamento harmonioso também com as telas, também com as tecnologias, porque é óbvio que elas não vão desaparecer. Então, se elas não vão desaparecer, o que nós precisamos? Ter as consequências do uso abusivo e começar a buscar por alternativas para promover um uso harmonioso. E como eu quero te ajudar? Como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar como um neurocientista e pai de 3 filhos. Eu não quero nesse vídeo ter só o neurocientista aqui na frente. Porque muitas das condutas que eu tenho com os meus filhos vêm dos artigos científicos que eu leio. Então eu quero nos próximos minutos, e eu te prometo que não vai demorar muito, apresentar alguns trabalhos. E como essas conclusões me ajudam a nortear comportamentos na minha casa. E se eu tivesse o 4º filho, o que eu pensaria? Não pretendo mais ter o 4º filho, adoro criança, mas assim tá bom. 3 filhos cabe no carro, 4 filhos já teria que ter outro carro, já seria uma outra função. Tá bom? Vamos lá. Olha, rapidamente, qual é o Google da ciência? Se você não é um cientista, eu te diria que o Google da ciência é o PubMed, que é essa página que aparece aqui ao meu lado. Então me acompanha pelo cursor aqui agora. Quando eu fui ao PubMed e escrevi tempo de tela e crianças, apareceram 6.200 trabalhos. Quando eu filtrei pelos últimos 10 anos, percebam, quando eu filtrei nos últimos 10 anos, eu tenho 6.200 trabalhos. Então o tempo de tela já é investigado há muitos anos. Volta. Você lembra uma música do Titãs, que era a televisão me deixou burro, muito burro demais. Bom, chega. Então, qual é a conversa? Eu lembro da minha mãe dizendo para mim, Fabrício, sai da frente dessa televisão e vai brincar. Eu lembro de amiguinhos que já eram viciados no Atari, depois no Mega Drive e depois naqueles outros videogames que tinham na época. Então, telas não são uma exclusividade dos tempos modernos. O problema é que hoje elas estão onipresentes. Lembra? O problema é a frequência, o problema é o abuso. E como eu identifico um problema usando a ciência? Olha novamente para cá. Eu identifico um problema usando a ciência quando eu vejo o número de trabalhos científicos crescendo nesses últimos 10 anos. E quando eu procuro por esses trabalhos, eu vejo trabalhos como esse aqui. Esse trabalho versa sobre as dependências comportamentais. Dependências comportamentais. Talvez você pense em dependência e dependência de droga. O sujeito usa uma droga e ele fica dependente dessa droga. Mas existem as dependências comportamentais. Como o sujeito que é dependente de jogos. Você talvez conheça alguém que é dependente de jogo. Poxa, como assim essa pessoa é dependente a um comportamento? Assim como eu tenho os dependentes em jogos, eu também tenho os dependentes em internet, os dependentes em smartphone, mesmo entre crianças e adolescentes. Eu botei aqui uma seta bem grande para mostrar o que essa revisão mostra para a gente, é que nós temos essas dependências comportamentais e elas podem começar durante a infância e durante a adolescência. Então, sim, o número de crianças dependentes de smartphone, de internet e de jogos tem crescido. Mas quando eu falo isso, eu imediatamente lembro desse menino. Deixa eu fazer uma pergunta para você que me ouve. Você lembra desse menino
Esse menino é um menino da Indonésia que fumava cigarros. Se você jogar na internet, no YouTube, em algum lugar, né, menino Indonésia fumando cigarro, é provável que você veja um vídeo desse menino fumando. E ele fumava muito bem. E soltava bolinhas e fazia malabarismos com cigarro e assim por diante. Um absurdo. Né? Um absurdo, você me diria. E eu também te diria. É um absurdo. Mas aí eu vim olhar para você. Vim deixar somente eu e você na tela. Nem vou tocar a minha campainha agora. Porque a pergunta que eu quero te fazer é: podemos culpar o menino por ser dependente de cigarro? Pergunto de novo. Podemos culpar o menino por ser dependente de cigarro? A culpa é dele? É muito provável que você tenha dito não. E aí eu quero te perguntar: podemos culpar essas crianças de 4, 5 anos por serem dependentes do smartphone? Podemos culpar essas crianças por estarem dependentes de uma tecnologia? É muito provável que você também tenha refletido e dito não. Então a conversa é: qual é o papel do pai e da mãe nesse ambiente? Qual é o papel do pai e da mãe sobre esses comportamentos de dependência que nós temos visto cada vez em crianças mais jovens? Eu acredito firmemente que se você puxar pela sua memória, você vai ver uma cena de uma criança fazendo birra porque foi tirado o celular da mão dela. Acredito firmemente que você já viu essa cena, não precisa nem procurar um vídeo. Isso é um comportamento que ela está me dizendo que ela está ficando dependente. É meu papel, enquanto pai ou enquanto mãe, de fazer o quê? De ajudar essa criança. Então, quando eu vou para a literatura e me pergunto qual é o papel do pai e da mãe, ou se eu já tenho um trabalho mostrando que a dependência do pai e da mãe repercute na criança, a resposta é sim. Essa aqui é uma imagem que eu fiz com base numa conversa que uma vez eu tive com um amigo. Um amigo estava me criticando porque eu tinha dado uma bicicleta muito cara para o meu filho. Eu pedalo, minha esposa pedala, nossa família pedala. Eu tinha dado uma bicicleta cara para o Joãozinho. Bem porque quis, porque tinha dinheiro para dar, porque a gente pedala. E a bicicleta tinha freio a disco, amortecedor na frente, bicicleta top. E custou R$2.500. E o João, empolguei. E custou R$2.500. E o Joãozinho era pequeno, tinha 6, 7 anos. Ele falou: cara, como é que tu dá uma bicicleta cara dessa para um menino de 6 anos? Aí eu olhei para ele e falei: tu deu um celular para teu filho, meu amigo. Então é uma questão de escolha. Então, se essa criança antes dos 5 anos já tem o próprio celular, a pergunta é: de onde veio o dinheiro? Agora, voltando para a literatura científica, eu procuro trabalhos desse tipo aqui. O que esse trabalho fala? O título dele diz assim para a gente. Deixa eu passar o cursor aqui para que você possa me acompanhar. Acompanhe lá o cursor. É a relação entre a dependência de smartphone na mãe e o uso de celular pela criança. Eu peguei um pedaço do resultado e botei aqui para a gente. Então, as mães que são dependentes de celulares expõem o filho muito mais cedo também ao celular. Isso é óbvio. Mas quando eu procuro na literatura por pais e mães, porque eu sou pai, eu acho que muitas vezes o ambiente não é justo com a mãe, que acaba jogando todas as responsabilidades para ela. Não é. Pai e mãe têm direitos e deveres iguais, com toda certeza também nessa criação de filhos. Então volta para cá. Quando eu procuro por um tema mais aberto, buscando pais, não apenas mães, eu acho um outro trabalho. Esse trabalho mostrou aqui que a perda de controle dos pais sobre a falta de uso do smartphone pelo filho, tem também uma relação com a possibilidade dos pais serem dependentes de smartphone. E isso, óbvio, vai para dizer um maior uso do smartphone pela criança. Então esses autores continuam dizendo, a responsabilidade dos pais em prevenir a dependência de smartphone dos filhos começa o mais cedo, deve começar o mais cedo possível. Eu gosto muito
muito mesmo dessa frase aqui. Essa frase não é minha, é de uma amiga chamada Roberta Carbonari. E nós estávamos, eu e Roberta, gravando um podcast há muito tempo atrás para uma empresa de suplementos. E do momento da conversa, nós estávamos falando sobre essa neurociência para pais e mães, que eu gosto tanto. E Roberta falou, os pais são o córtex pré-frontal dos filhos. Quem é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é essa região aqui, ó. É essa região aqui, que é a região da tomada de decisões, que é a região do julgamento moral, que é a região do foco e da atenção. Só que essa é a região que acaba de amadurecer mais tarde. Aos 20 anos ela acaba de amadurecer. Por isso que até os 20 anos, os pais são o córtex pré-frontal dos filhos. E querer ser um pai e uma mãe, querer ser pai e mãe envolve querer também se incomodar. Eu lembro que eu aprendi isso há 23 anos atrás, quando Maria nasceu. Quando Maria nasceu, eu comecei a entender que criar um filho envolve, sim, com toda certeza, querer se incomodar. Só que hoje nós temos uma geração de pais e mães que também é dependente de celulares. E existe um termo, o termo vai aparecer para você agora, que é o termo tecnoferência. Se você me pergunta, Fabrício, o que é tecnoferência? Fazendo um parêntese, tecnoferência surgiu na literatura em 2016, que envolvia como as tecnologias estão interferindo no relacionamento entre homens e mulheres. Mas em 2018 ela foi adaptada. Em 2018, esses autores sugeriram o seguinte, tecnoferência é a maneira como a dependência de tecnologia do pai e da mãe está influenciando no desenvolvimento dos filhos. Digo de novo, tecnoferência é um termo que a ciência nos dá para nos alertar, vamos dizer assim, como que a dependência por tecnologias do pai e da mãe está interferindo no comportamento dos filhos. Olha para esse trabalho. Isso aqui é um trabalho publicado no Jornal da Associação Médica Americana. Então aqui, ó, o JAMA, Jornal da Associação Médica Americana, ele tem vários direcionamentos, né? E esse aqui é o JAMA direcionado aos pediatras. Então, se você é um pediatra e quer tocar sobre esse assunto no consultório, é claro que a gente tem evidência científica. Se você é um pai ou uma mãe que quer começar a se redirecionar no relacionamento com os filhos, fique atento para quanto a sua dependência de celular vai interferir nos comportamentos das crianças. Então, essa aqui é uma meta-análise, um trabalho que avalia outros trabalhos. Então, do ponto de vista de força científica, é um trabalho muito válido cientificamente. Publicado agora, em maio de 2025. Peraí, deixa eu achar o cursor aqui, que eu tenho alguns comandos aqui na tela. Apareceu aqui, ó. Publicado em maio de 2025. Vou fazer o seguinte, eu peguei essa imagem e traduzi para o português, para que você veja melhor comigo. Olha para cá. O título do trabalho é O uso de tecnologia pelos pais na presença das crianças e os efeitos sobre a saúde e o desenvolvimento nos primeiros anos. Aqui, primeiros anos, antes dos 5 anos. Aí, você me pergunta assim, Fabrício, já é a segunda ou terceira vez nesses minutos de conversa que você fala sobre esse período antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos é um período onde a neuroplasticidade está muito fácil de acontecer. É um período onde os estímulos são muito importantes. Então, volta para a imagem. Então vamos lá, ó. O uso de tecnologia pelos pais na presença das crianças está prejudicando a capacidade cognitiva. Acompanha pelo cursor comigo. Está prejudicando a qualidade do vínculo emocional entre esses pais e essas crianças. Está prejudicando a habilidade da criança cooperar com outra criança, a habilidade da criança ter empatia. Ela está prejudicando também ou aumentando o sentimento de tristeza, aumentando o sentimento de agressividade, aumentando o tempo, obviamente, que a criança fica dentro da tela. O único que não teve efeito foi o desenvolvimento da fala e da comunicação. Senhoras e senhores, não sou eu dizendo eu acho.
É um trabalho publicado numa revista séria, respeitada, no ano de 2025, que avaliou uma série de outros trabalhos publicados anteriormente e mostrando que o uso abusivo da tecnologia pelos pais prejudica uma série de pontos fundamentais no neurodesenvolvimento de crianças. Então, o que eu quero deixar muito claro para você, pai e mãe, para você, profissional da saúde, é: se você precisa de evidência científica para tomar uma decisão, elas existem. Agora olha para o seu redor, olha para o mundo. Você consegue perceber que muitas vezes numa criança de 1 ano e meio, o celular está substituindo uma série de comportamentos que os pais poderiam ajudar essa criança. Quer dar um presente para uma criança antes dos 5 anos? Não faça ela falar uma terceira língua, uma segunda língua. Ou ele já está alfabetizado antes dos 5 anos, não. Dê para ela uma boa capacidade de fazer a sua regulação emocional. Dê para ela uma boa capacidade de fazer a sua regulação emocional. Senhoras e senhores, é acima de uma sólida base de regulação emocional que esse ser humano vai ter uma boa capacidade cognitiva. Pense em você, adulto. Naquelas situações de dificuldade da sua vida, quando você conseguiu pensar melhor? Quando você se manteve calmo, calma, tranquilo, presente. Então, repito, é em cima de uma sólida base emocional que vem um belo desenvolvimento cognitivo. E o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje é isso aqui, ó. O smartphone virou a chupeta do século XXI. Essa frase é minha. E ela virou, ou veio à minha cabeça, quando eu comecei a ver crianças no meu círculo de amizade, pequenas ainda, antes dos 5 anos, que ao invés de ganharem uma chupeta para se acalmar, ganhavam um smartphone. E pensa comigo, uma cena da minha vida. Eu estava numa festa de família da minha esposa, a família dela é enorme. Aí sabe aquelas mesas grandes, onde está tio, primo, prima, todo mundo. E tinha uma criança de 1 ano e meio no colo. E se essa criança estivesse com uma chupeta na boca para se acalmar, ela estaria vendo várias expressões faciais. Expressão de ironia, de alegria, de tristeza. Mas ela estava com um smartphone. Aqui, ó, nesse mundo. Está entendendo aquele trabalho que diz que essa criança que convive muito com o smartphone, ela perde a habilidade de desenvolver comportamento emocional? Uma outra cena, uma criança também antes dos 5 anos, que estava fazendo rena do sono. Se ela ganhasse uma chupeta, ela se acalmaria e dormiria. Mas ela ganhou um smartphone, ela veio para cá e ela dormiu? Claro que não. E isso só agravou essa privação do sono. Agravou a possibilidade, ou ela perdeu a possibilidade de fazer a coisa mais importante da vida, que é a regulação emocional. Avalie na sua vida. Fazer regulação emocional não é bom? Claro que é. Quando é que a gente aprende? De criança, antes dos 5 anos. Lembra o que eu te digo? É acima de uma sólida base emocional que eu vou fazer um bom desempenho cognitivo. Então, antes de aprender a escrever, eu quero que ele aprenda a regular comportamentos. E quando eu troco essa frase aqui, quando eu olho para essa frase, eu quero começar uma campanha, que é: não troque a chupeta pelo celular. Me desculpem os dentistas que porventura estejam me ouvindo. Eu sei que chupeta tem uma série de consequências. Mas a chupeta essa criança vai dar para o Papai Noel, para o Coelhinho da Páscoa, um dia. Ela não vai de chupeta para a escola. Está entendendo onde eu quero chegar? A chupeta, ele vai se despedir dessa chupeta em algum momento. Mas o celular, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, senhoras e senhores. Então, se eu procuro por literatura, eu acho. Esse aqui é um trabalho publicado em 2015, então não é um trabalho novo, vamos dizer assim, já tem 10 anos. E era um comentário de uma revista para pediatras. Então, nesse comentário, o autor coloca aqui pra gente, olha só. Por que crianças pequenas, né? Porque
crianças pequenas precisam desenvolver os mecanismos internos de regulação emocional, né? Nós precisamos determinar se esse uso do smartphone vai ou não prejudicar esse mecanismo. Então, dar o smartphone para uma criança acalmar esporadicamente, ok. Porém, quando vira regra, é o problema. Aí passaram-se os anos, outro trabalho, já mais recente, já publicado agora, nos anos 2020, que esse trabalho mostra que crianças que gastaram mais tempo nas telas têm mais problemas emocionais. Crianças que gastaram mais tempo nas telas têm mais sintomas de ansiedade e depressão. Crianças que gastaram mais tempo nas telas têm mais sintomas de retirada. Lembra da criança fazendo birra quando tiram o celular dela? Tiveram problemas de atenção e problemas de comportamento agressivo. Tudo isso junto aqui, ó, o que é problema de regulação emocional. Então, se você precisa de evidência para tomar atitudes, as evidências são importantes. Mas eu não estou aqui só para dar evidência do prejuízo, porque isso nós já estamos vendo. Eu acho que um bom professor é aquele cara que mostra o problema e aponta soluções. E você que vai me acompanhar no Antes dos 5, tenha sempre essa tranquilidade. Que a minha cabeça diz, sim, eu posso apontar o problema, mas é minha obrigação apontar soluções também. E se eu me pergunto como ajudar uma criança a fazer sua boa regulação emocional, eu começaria desse jeito. Dê uma frustração de presente para o seu filho. Dê uma frustração de presente para o seu filho. Mas aqui eu não estou querendo dizer ser um pai ruim, uma mãe ruim, um carrasco. Não é isso. Nem um padre, nem um sargento. Desculpem, sargentos. Uma vez, quando eu comecei a dar aula, eu estava lendo um livro do Rubem Alves. E ele dizia que o bom professor ele não é nem um padre, nem um sargento. E eu poderia parafrasear Rubem Alves e dizer que o bom pai e a boa mãe não são nem um pai nem um sargento, nem um padre nem um sargento. Não é sempre passar a mão na cabeça, mas também não é sempre bater. Como eu dou frustração para os meus filhos, olha, por exemplo, botando para fazer exercício. Aqui sim são fotos do Pedro e do João, e eu ainda estou meio que me relacionando como é que eu vou botar meus filhos na rede social, então passou rapidinho para vocês. Mas Pedro e João sim pedalam. E quando eles pedalam, sozinhos eles têm que decidir se vão ou não passar uma marcha. Subir um morrinho de bicicleta pode ser uma frustração. Pedalar cansado é uma frustração. Pedrinho já rema comigo. E muitas vezes remar contra uma corrente, remar contra o vento contra, também é uma frustração. Nenhum dos dois tem celular. E esses dias a gente foi viajar e ficamos lá 12 horas no carro. E eles tiveram que lidar com o tédio. Lidar com o tédio, não fazer nada. Por que na hora que ele está fazendo nada, ele merece receber o celular? Não. Ele precisa aprender a lidar com as emoções ruins. Porque não é esse o segredo da vida adulta. De adulto para adulto. De pai para pai. De mãe ou de pai para mãe. De profissional para profissional. O segredo da vida adulta é saber lidar com as emoções ruins. Então, dar ao filho, antes dos 5 anos, essa capacidade é fundamental. É um erro achar que tudo vai ser feito depois. Muito pode ser feito depois. Mas muito pode ser feito nessa fase inicial. E aí se eu me pergunto, que intervenções podem ser importantes? Bom, olha para cá. Opa, olha para cá. Já estava aqui o trabalho. Olha para cá. Eu tenho aqui, ó, um trabalho do impacto do tempo sobre o verde. Ah, cursor, tá aqui. Ó, o impacto sobre o tempo de tela e o tempo no verde. O que esse trabalho mostra? Existem evidências preliminares ainda mostrando que o tempo em contato com o verde pode servir como um tampão para amenizar as consequências do tempo de tela. Então não é que a tecnologia vai sumir, ela não vai sumir. Mas se eu puder equalizar isso, é fundamental.
Então, quando eu começo a procurar por literatura, eu vejo. Isso aqui é um outro trabalho, ó, que ele mostra. Ele mostra que atividades menos estruturadas, de novo, atividades menos estruturadas sobre as práticas de vida diária de uma criança. O que é uma atividade menos estruturada? Brincadeira. Brincadeira. Quanto mais essas crianças brincavam com brincadeiras não estruturadas, melhor era a função executiva dessas crianças. Concentra que eu estou terminando. Quanto mais essas crianças brincavam em atividades não estruturadas, melhores eram as funções executivas dessas crianças. Senhoras e senhores, entendam comigo agora. Uma criança precisa brincar livremente. Esse é um grande estímulo também. E brincar sem muita regra. Brincar, usar a imaginação, usar a criatividade. Um pouco menos de não, quem sabe, para essa criança também. Para que ela possa usar a criatividade dela ao máximo. E isso é fundamental para o bom desenvolvimento do córtex pré-frontal dessa criança. Então vamos começar a fechar essa conversa. Por que eu bati tanto nesse tempo inicial da vida dessas crianças, né? Por que eu bati tempo nesse tempo aqui, ó, antes dos 5 anos? Porque aqui a habilidade do cérebro em responder às experiências é muito grande. E o gasto metabólico para isso é muito pequeno. Depois de um certo tempo, isso continua acontecendo. Mas o gasto energético para isso é muito grande. Então existe uma necessidade de mudança. Lembra daquele menino? Daquele menino da Indonésia que eu falei no começo desse vídeo? Óbvio que ele parou de fumar. E hoje ele tenta viver uma vida mais perto do normal. Mas eu acredito que sim, que é uma criança que talvez tenha um perfil de abusar do cigarro, ele não vai, né, abusar aqui, mas ele existe esses gatilhos epigenéticos. Mas hoje ele já não tem problemas de pulmão, por exemplo. Volta para cá. Esse aqui é um eixo da Universidade de Harvard que estuda neurodesenvolvimento. E eles estimulam muito os pais nos primeiros anos de vida interagir com essa criança o máximo que eles possam, com conversas, com olho no olho, com a criança pedindo para atenção e recebendo a atenção. Eu tenho um combinado com o João, que é o que eu mais preciso ainda desse combinado, que é quando eu estou numa conversa com alguém e ele precisa da minha atenção, eu boto a mão no ombro dele. E quando eu boto a mão no ombro, eu estou querendo dizer para ele, João, eu já te escutei, neste momento eu não posso te atender, mas eu já vou te atender assim que eu acabar essa ligação ou essa conversa. Então às vezes não dá para dar atenção a todo tempo, mas isso também é a atenção. E isso é mais ainda. Então quando esse pessoal fala sobre serve and return, é como um jogo de tênis, onde um saca e o outro devolve. Um saca e o outro devolve. E isso é fundamental também. Para fechar, agora sim para fechar. E se eu fosse ter o 4º filho? Eu tenho 3, não pretendo ter o 4º, mas eu quero deixar para vocês alguns pensamentos. Lembra? Eu sou essa pessoa que quero te mostrar as evidências do problema, mas também quero te mostrar pelo menos direcionamentos de solução. Porque eu não estou na tua casa contigo. Eu quero te ajudar a mudar comportamentos na tua casa, embasado, obviamente, em neurociência. Então, primeira coisa, se eu fosse ter o 4º filho, antes dos 2 anos, eles nem saberiam o que é um smartphone. Se você conversa com um nutricionista de materno infantil, esse nutricionista nunca daria um doce antes dos 2 anos. Eu, como neurocientista, nunca daria uma tela para o meu filho antes dos 2 anos. Se eu fosse ter o 4º filho. Você lembra? A gente que é pai e mãe nunca faz a coisa sabendo que está fazendo errado. Muitas vezes a gente faz. E depois descobre que está fazendo errado. E depois que descobre, o ideal é mudar esse comportamento. Depois, não trocaria a chupeta pelo celular para acalmar uma criança. Não acalme uma criança com celular. Se for preciso, então dá a chupeta. Daqui a pouco tu tiras. Mas dá a chupeta, não troca a chupeta pelo celular, porque isso é algo importante. Outro ponto. Entre os 2 e 5 anos, eu limitaria para no máximo 2 horas por dia, contando todas as telas, e não, em hipótese alguma, não veria shorts. Nunca. Uma criança que até os 5 anos só vê shorts,
ele não vai desenvolver função executiva direito. Esse é um outro ponto importante. Rede social também, né? Talvez só teria um próprio celular depois dos 12 anos. Na verdade, o Pedro que tem 13 ainda não tem, ele vai ganhar lá pelos 15, 16, por aí. E aí ali a gente vai conversar sobre rede social. Porque se a rede social te angustia, meu amigo adulto, o que faz com o coração do teu filho adolescente? Entende o que eu quero dizer? Volta para a tua adolescência e tenta conviver com o Instagram. Se já era difícil aquele convívio só na tua rua, imagina com isso que a rede social dá. Volta para cá. Eu já não utilizo o celular nas refeições, mas inconcebível pensar numa refeição familiar onde os pais estão usando o celular. Lembra da tecnoferência? Lembra da necessidade de olhar para o teu filho? Não faria também responder uma pergunta do meu filho olhando para o celular? Toca nele. Filho, o pai vai acabar de responder essa mensagem e já vai te dar atenção. E depois, efetivamente, dê atenção para essa criança. Depois, outro ponto. Não utilizar o celular enquanto brinca com os filhos. Se tu vai brincar meia hora com teu filho, brinca meia hora. E depois tu pega o celular. Tecnoferência foi a palavra-chave desse vídeo. Não conversar e nem responder perguntas dos filhos olhando para o celular. Esse é um outro ponto que a gente conversou. E por fim, eu gosto muito desse poema que é de Khalil Gibran Khalil, que é um poeta libanês, se eu bem me lembro. E eu fiz uma adaptação, onde eu digo que você é o arco e o seu filho é a flecha. E Deus, que é o arqueiro, ele tenta enxergar um destino, ou ele enxerga um destino para os nossos filhos, com toda certeza. E para isso que ele faz, ele enverga o arco, que somos nós. E a nossa função é ser forte. Para quê? Para que essa flecha, que é o nosso filho, possa ir o mais longe, onde realmente ele merece chegar. Senhoras e senhores, muito obrigado se você está assistindo até agora. Esse é o Antes dos 5, um projeto que eu estou fazendo com muito carinho para profissionais da saúde, pais e mães que realmente se importam com saúde mental de crianças. Aqui embaixo tem um link para você entrar na comunidade Antes dos 5 ou para você conhecer o curso Antes dos 5. Deixe seu comentário, que para mim é muito importante entender se esse formato de fala serve para você. Se você gosta de ciência, de neurociência aplicada ao neurodesenvolvimento de crianças. Um abraço, fique bem, até uma próxima. Tchau!